Salve, salve, internauta! Bem, gente, eu já quero começar logo essa nossa aulinha falando sobre uma desordem genética conhecida como albinismo. Este problema, por conta da mutação no gene, a pessoa para de produzir uma enzima conhecida como tirosinase e, por conta disso, também não produz a melanina, que é fundamental para a coloração e a proteção da nossa pele. E aí, minha gente, os indivíduos albinos são muito mais sensíveis aos raios solares e também desenvolvem o câncer de pele com muito mais facilidade. Aqui no Brasil, existe uma ilha conhecida como Ilha dos Lençóis, no Maranhão, onde a proporção de albino é 6.000 vezes maior do que a média mundial. Pois é, babadão. O albinismo, que é uma herança genética recessiva. Recessiva? Mas afinal, que terminologia é essa? Recessiva. Pois é, esse será o nosso tema dessa aula. Por isso, coloca um brilho nesse olho e um sorriso nesses lábios, porque depois da vinheta tem Introdução à Genética, parte 2. Um pouquinho aí sobre o albinismo, que só acontece devido a um problema na constituição genética da pessoa. Ou seja, um problema no genótipo desse indivíduo. Por isso, anote aí, genótipo é a constituição genética de um organismo. Inclusive, a palavra genótipo, ela vem do grego e significa originar uma característica a partir do gene. Por exemplo, se você olhar as moléculas de DNA dentro das células de uma pessoa, você vai ver que elas possuem milhares de genes e, claro, consequentemente, milhares de alelos, que são as variações desses genes. Eles possuem informações de como o indivíduo pode ser e funcionar, certo? Todos esses alelos que estão dentro da célula é o que eu chamo de genótipo. Agora vamos dar uma pensada. O genótipo da pessoa, ele possui informações para quê? Ele possui informações para produzir proteínas. Por exemplo, se você olhar as moléculas de DNA dentro das células de uma pessoa, você verá que elas possuem milhares de genes e, claro, consequentemente, milhares de alelos, que são as variações desses genes. Eles possuem informações de como o indivíduo pode ser e funcionar. Pois é, todos esses alelos que estão dentro da célula é o genótipo. Agora vamos dar uma pensada? O genótipo da pessoa, ele possui informações para quê? Para poder produzir principalmente proteínas. O funcionamento dessas proteínas vai gerar as características do organismo. Essas características físicas observáveis que vêm a partir do genótipo é o que eu chamo de fenótipo. Anota aí, fenótipo. O fenótipo, o traço, são as características observadas no organismo. Pode ser tanto características relacionadas à aparência, como características fisiológicas e também comportamentais. Inclusive, a palavra fenótipo também vem lá do grego, sempre o grego, que significa característica evidente. Pois é. Então, o fenótipo nada mais é do que aquelas características que o indivíduo expressa a partir do seu genótipo. E aí, as pessoas podem observar. Por exemplo, ó, meus olhos castanhos, ó, lindo. Meu cabelo preto, olha. Tudo isso não pode ser observado? Então, depende do meu genótipo? Sim. Então, isso que você está observando é o meu fenótipo. São as várias características que você consegue observar. Agora, preste atenção aqui. Nem sempre essas características são macroscópicas. Elas podem ser também microscópicas, como é o caso do tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo.
O tipo sanguíneo é um fenótipo. No meu caso, A positivo, certo? É um fenótipo, certo? Agora, nem sempre elas são macroscópicas. Elas podem ser microscópicas, como é o caso do tipo sanguíneo. O meu mesmo é A positivo. Pois é, isso aí é um fenótipo. Fenótipo, certo? O nosso fenótipo, as nossas características, elas dependem dos nossos genes, ou seja, do genótipo. Mas também, olha, ela depende do ambiente, principalmente dessa interação aí com o ambiente, da interação com o ambiente aí com o nosso genótipo. Tanto é que você conhece aquela fórmula, o fenótipo, ele é igual ao genótipo mais o meio ambiente. Mais o meio ambiente. Olha esse exemplo. Nos cavalos de corrida, um terço das habilidades presentes aí nesses animais, um terço é genético. Um terço das habilidades é genética. Então depende do genótipo de cada animal. Mas os outros 2 terços correspondem ao ambiente onde o cavalo foi criado, que envolve, por exemplo, uma dieta bem elaborada e até mesmo um treinamento dado. Ah lá, o animal, um treinamento bem dado. Então é interessante isso aí, certo? Você está entendendo direitinho? Tá muito fácil, né? Você percebeu que esse fenótipo atlético do cavalo, ele tem muito mais influência do ambiente do que do genótipo? Você viu? Você viu 2 testes? Então, você tem que ficar ligado, porque dependendo do exemplo, você vai ter o fenótipo que é mais influenciável pelo genótipo ou mais influenciável aí pelo ambiente, certo? Pelo ambiente. Tipo sanguíneo, o que é que você acha? Quem influencia mais esse fenótipo? Neste caso, o tipo sanguíneo é o genótipo, é o genótipo. Se você mudar teu estilo de vida, mudar o ambiente, mudar de país, nada disso vai ser suficiente para mudar o teu tipo sanguíneo, né, cara? Outro exemplo é a altura. Nesse caso, a sua altura, o fator ambiental é muito mais importante do que o genótipo. Então, o que você come, as suas horas de sono vão influenciar muito mais quantos metros você vai ter do que os teus genes. Agora, o mais interessante é que esses genes, eles estão aí também para dar uma limitação nessa altura. Por mais que você toma banho, durma legal, tenha uma vida saudável, perfeita, você não vai chegar a 10 metros de altura, porque teu genótipo, ele vai estar ali meio que controlando isso aí, certo? Um exemplo muito legal que mostra essa interação do genótipo com o meio ambiente, para a definição do fenótipo, um exemplo bem legal é o sexo aí nas tartarugas. Quando uma tartaruga faz um ninho e coloca os ovos, aquela parte do ninho que tem a temperatura mais baixa vai dar origem a indivíduos do sexo masculino. E aquela parte do ninho mais para cima, que tem uma temperatura mais alta, vai dar origem a tartaruguinhas do sexo feminino. Ou seja, a temperatura do ninho, a do ambiente, né? A temperatura do ambiente vai influenciar a expressão dos genes, a expressão do genótipo, definindo, obviamente, qual será o sexo da tartaruga, certo? Agora que você já compreendeu os conceitos genótipo e fenótipo, vamos falar de novo um pouquinho sobre o albinismo. Por quê? Para uma pessoa ser albina, ela precisa, minha gente amiga, ser homozigótica para essa característica. Homozigota, homozigota, ó. Indivíduos homozigotos são aqueles que possuem alelos iguais de um mesmo gene. Agora, nada impede de um indivíduo ter alelos diferentes para esse caráter, ou seja, para o albinismo. Neste caso, quando eu tenho alelos diferentes,
para um determinado caráter, né? Eu digo que o indivíduo, ele é heterozigoto. Anota aí, heterozigoto. Então, indivíduos heterozigotos são aqueles que possuem alelos diferentes de um mesmo gene. Se você está tendo dificuldade em entender o que é gene e o que é alelo, lembre-se que os alelos são as formas variáveis de um mesmo gene. Então você tem um gene lá para a coloração da pele e tem os alelos, que vão ser as informações variantes disso, né? A tonalidade da pele, se ela vai ser mais clara, mais escura, enfim. No início da aula eu falei sobre albinismo e que ele está relacionado com a incapacidade do indivíduo de produzir a enzima conhecida como quirosenase. Agora eu trago de volta esse exemplo para você entender o que é um homozigoto e o que é um heterozigoto, tá? Olha só essa primeira situação. Temos aqui os cromossomos homólogos, um par de cromossomos homólogos, certo? Um veio do pai e o outro veio da mãe, certo? Perceba que aqui nós temos um alelo azulzinho e aqui do lado outro alelo azulzinho. Azulzinho significa o quê? Ausência na produção de quirosinase. Ele não tem a informação para produzir essa enzima. Ele não tem essa informação. Então eu pergunto para você: os alelos aqui são iguais? São iguais. Então esse indivíduo, né, para esse caráter aí, ele é homozigoto. Homozigoto, certo? Ele é albino, ele é albino. Agora, na segunda situação, olha aqui. Recebeu do pai um alelo laranjinha, ó, e da mãe um azulzinho. O laranjinha traz a informação para a produção de tirosinase. O azulzinho não traz. Nessa situação, o indivíduo não é albino. E aí eu te pergunto, os alelos aqui são iguais ou são diferentes? São diferentes, né? Produção e não produção. Então, esse indivíduo aqui, ele é heterozigoto, ou híbrido, que é um outro termo aí usado para heterozigoto, certo? Uma terceira situação aqui, recebeu do pai laranjinha e também da mãe laranjinha. Terceira situação, alelos iguais, né? Que tem aí o que é informação para a produção de tirosinase, certo? A terceira situação, certo? Homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto, homozigoto. Outra palavra para homozigoto é puro. Então, quando o exercício fala lá para você, fulano é puro, para determinada característica, você já sabe que ele é homozigoto, certo? E nesse caso, ele não vai ser albino. Ele não vai ser albino. Agora, aqui, eu representei para você em cores. Coloquei cores para representar os alelos, mas na genética nós usamos letras para poder representar os alelos. Então aqui, ó, eu poderia colocar azinho ao invés de azul, certo? E aqui um azinho, ó. Aqui eu poderia botar mazão e aqui mazinho. Aqui eu poderia botar azão, azão. Geralmente eu uso a letra maiúscula para o alelo dominante. Geralmente se usa e a letra minúscula para o alelo recessivo. Geralmente. Mas daí, o que é um alelo dominante? O que é um alelo recessivo? Vou te explicar agora. O alelo que se expressa quando ele está do lado de um alelo que não é igual a ele, é o que a gente chama de alelo dominante. E aquele que não vai se expressar quando ele está do lado de um alelo diferente dele, é o que eu chamo de alelo recessivo, entendeu? Alelo recessivo só vai se manifestar quando ele estiver em dose dupla, certo? Em homozigose. E o dominante se expressa tanto
quando está em dose dupla, como também quando ele está aí em dose simples. Isso é, em heterozigose, certo? Vamos para o exemplo, fica melhor. Você consegue dobrar a língua em U? Você dobra a língua em U? Eu não dobro. A capacidade de dobrar a língua em U é um fenótipo, é definida por um alelo dominante. Então, as pessoas que conseguem fazer isso, elas podem ter duas cópias desse alelo, ser homozigotas, mas se elas receberem só uma cópia, elas também vão ter essa facilidade, mesmo sendo heterozigotas. Elas vão dobrar a língua, certo? No meu caso, como eu não consigo dobrar a língua, eu recebi os alelos recessivos. E eu tenho certeza que eu recebi duas cópias. Por quê? Característica recessiva só se expressa quando você tem alelos em dose dupla. Então, tem que ser homozigoto para essa característica. No caso do dominante, ele pode ser tanto heterozigoto como homozigoto. Vou te dar mais um exemplo, que é um problema conhecido como fenilcetonúria. Fenilcetonúria, né? Que é causada aí uma doença que é causada pela incapacidade de metabolização da fenilalanina. O que é fenilalanina? É um aminoácido presente nos adoçantes, usado aí nas indústrias alimentícias. Então, o que vai acontecer? Para você metabolizar essa fenilalanina, existe um alelo dominante para te dar essa capacidade. Então, você pode ter uma cópia heterozigoto ou duas cópias desse alelo homozigoto. Porém, se o cara for recessivo para isso, se ele for homozigoto, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir metabolizar a fenilalanina. Então, esse aminoácido ele vai se acumular no corpo da pessoa e gerar lesões no sistema nervoso. A fenilcetonúria é uma doença muito grave, né? E por conta disso, quando um bebê nasce, ele vai justamente fazer o teste do pezinho, né? E um dos exames que você faz lá é justamente ver se ele tem ou não a capacidade de metabolizar a fenilalanina. Se ele não conseguir metabolizar a fenilalanina, como é que a gente faz para ele não ter problema? Tem que fazer uma dieta, porque essa pessoa nunca vai poder ingerir nenhum alimento que tenha o aminoácido fenilalanina ou fenilalanina. Agora, muito cuidado, nem sempre aquela característica mais presente na população é ocasionada por um alelo dominante, certo? Nem sempre. A condoplasia. A condoplasia é causada por um alelo dominante, mas é muito raro na população. A cada 10.000 nascimentos, uma pessoa nasce com a condoplasia. Se você for na Europa, você vai ver lá que boa parte da população tem olhos azuis, olhos claros, certo? Por mais frequente que seja, olhos azuis é uma característica ocasionada por alelos recessivos. Então tome muito cuidado com esse pensamento, tá bom? Azão é homozigoto ou heterozigoto? É heterozigoto, uma letra maiúscula e outra letra minúscula. Ah, mas é tudo A. Não, 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 não. Não tem que pensar assim. Maiúscula e minúscula são diferentes. Cuidado, pelo amor de Deus. Vamos agora entender o seguinte. Esse indivíduo que você está vendo, ele é diploide. Por que ele é diploide? Porque ele carrega um lote de cromossomos que ele recebeu do pai e um lote de cromossomos que ele recebeu da mãe. Por isso que ele é diploide, diploide. Hã? Outra coisa. Esses cromossomos aqui, ó, quando essa pessoa for produzir gametas, eles vão passar pela intérfase e depois vão entrar na meiose 1, meiose 2 para produzir os gametas. Quando esses cromossomos fazem a intérfase, lembra que nós temos aí a duplicação do material genético? Pois é, esse cromossomo, ele vai ter uma cópia aqui do lado, idêntica a essa aqui. Tem DNA aqui dentro, não esqueça disso. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, quando a intérfase termina, esse cromossomo vai estar assim, ó. Uma fita de DNA aqui e uma idêntica aqui do lado. São as cromátides irmãs. E este cromossomo aqui vai estar assim, ó. E aí, eles estarão prontos para a meiose. Então, muito cuidado com isso aí, viu? Agora, mais legal é o seguinte, ó. Se eu pegar esses dois cromossomos e jogar aqui, ó. Quando nós fizermos a meiose 1,
teremos primeiro a separação dos cromossomos homólogos e depois, na meiose 2, a separação das cromátides irmãos. E aí, a formação dos gametas. Perceba que 50% dos gametas vão carregar o alelo azão e 50% dos gametas vão carregar o alelo azinho, certo? Qual alelo a pessoa vai receber? Aí vai depender de qual gameta vai participar da fecundação, né, amigo? Hã? Bem, vamos agora ver como esse assunto é cobrado aí nas provas? Vamos fazer um exercício. Relacione os conceitos dos verbetes utilizados na genética da primeira coluna com o significado da segunda coluna. Então, estão aí os termos genéticos que você precisa dominar e as suas definições, certo? Vamos para a primeira definição. Preste atenção. Expressa-se mesmo em heterozigose, mesmo quando ele pareia com um alelo diferente dele. É ele que se expressa. Quem é essa pessoa? Quem é que é esse cara? É o alelo dominante, certo? Alelo dominante número 3 aí, bem bonitinho, bota o 3 aí. Pareiam-se durante a meiose. Quem é? Quem pareia durante a meiose? Quem pareia? Na meiose 1, são os cromossomos homólogos. Então, tem que ter cromossomos homólogos, número 5, certo? Cromossomos homólogos. Conjunto de característica morfológica. Conjunto de características morfológicas, ou seja, características que você visualiza, né? Características funcionais aí do indivíduo. Falou em características, eu estou falando de quem? Eu estou falando de fenótipo. Pois é, coloca aí. Número 2, fenótipo. Local ocupado pelos genes nos cromossomos. A casa dos genes nos cromossomos. Como é o nome? Nós chamamos de locus gênico. Locus gênico. Pois é, coloca aí. A gente falou sobre isso. Número 6, número 6. Coloca número 6. Constituição genética dos indivíduos. Constituição genética dos indivíduos é o quê? Eu estou falando do genótipo. Número 1. Coloca número 1. Genótipo, que é representado aí pelas letras Azão, Azinho, Bzão, Bezinho, né? Para poder facilitar aí o estudo da genética. E aí a última. Expressa-se apenas em uma zigose. Quem só se expressa em uma zigose se tiver um alelo igual do lado dele? É o alelo recessivo, que nesse caso é o número 4. E aí vem aí, coloca 4. Assinar a alternativa aí que contém a sequência correta de cima para baixo. Aí você vai colocar o quê? Muito bem, parabéns, você acertou a questão, certo? Então na próxima aula a gente volta com mais genética!